Hoje eu queria dar uma dica muito simples, mas muito valiosa para quem quer melhorar o relacionamento, ou para quem está começando um relacionamento e quer que ele sempre esteja bem, ou para quem simplesmente já tem um relacionamento estável e quer saber uma forma de manter ele cada vez mais vivo. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te contar como que saber dar importância para o parceiro faz ele se sentir mais valorizado e mais amado. Se você não é inscrito no canal, eu já quero te convidar a se inscrever. Aqui sempre tem vídeos falando sobre amor, sobre relacionamento amoroso, sobre relacionamento familiar, autoestima, autoconhecimento. Esse canal é um grande convite para que você cresça, amadureça e saiba como você funciona para que você se relacione melhor. Se você gostaria de participar da minha lista de transmissão, você vai receber no seu WhatsApp um post por dia, reflexões sobre esses mesmos temas. O link tá aqui na descrição e é gratuito. É uma forma da gente estar num contato mais direto, de você me dar sugestões de vídeos e de você marcar consulta, se for o caso também. Então, vamos pro vídeo. Toda vez que a gente tá numa relação, a gente quer saber que a gente representa algo de valor pro outro. E, na verdade, é isso que faz a gente se sentir bem, se sentir amado, se sentir valorizado, né? Todo mundo precisa disso. E às vezes a gente esquece como que a gente pode fazer isso. E muitas vezes o relacionamento começa a desandar, começa a esfriar, começa a perder a conexão, exatamente porque a gente não sabe como a gente pode mostrar pro outro que ele é importante. Quantas vezes eu escuto, às vezes, de casais ou de alguém na sessão dizendo: eu amo fulano, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas eu simplesmente não sei mais como que eu posso mostrar isso pra ele. A gente acabou entrando numa rotina, a gente fala só dos filhos, ou a gente não tem mais assunto, a gente sai pra jantar e a gente não tem muito o que conversar. Acabou que tá meio sem graça, né? A nossa relação tá sem graça. E quando a gente começa a perder essa conexão, a gente começa a ficar em dúvida do valor que a gente tem pro outro, né? Do quanto o outro se importa com a gente, se o outro ama, se o outro realmente ainda sente aquilo. Então, eu vou te dar uma dica muito simples. Aprenda a dar importância pro que é importante pro seu parceiro. Isso é tão simples, porque isso pode ser feito, você não precisa fazer isso numa sexta-feira, num dia do casal, porque às vezes quando a gente tá querendo salvar o casamento, a relação, a gente põe o dia do casal, né? Aí lá no dia do casal, eu olho pro outro, eu escuto o outro, eu faço carinho no outro, no dia do casal, ou no final de semana, ou nas férias. E no dia a dia mesmo a gente acaba não sabendo o que fazer. Então essa dica que eu vou te dar, você não precisa esperar um dia específico para você fazer, você pode fazer o tempo inteiro. Como que você dá importância pro outro? Quando você escuta genuinamente aquilo que é importante pro outro. Vou dar alguns exemplos. Meu marido gosta de carro. Eu sou psicóloga, meus interesses são outros. Então eu gosto de coisas que ele não gosta. Como que a gente faz pra gente conseguir compartilhar os nossos interesses? Quando ele me conta coisas sobre carros, quando ele fala de um carro que ele tá trabalhando, num carro, numa coisa que ele assistiu, que ele descobriu um motor, um sei lá o que, eu não consigo nem dizer exatamente o que é, porque são linguagens que eu não conheço, mas eu sei que ele conhece muito e ele gosta de dividir isso comigo. Eu não domino esse assunto, então eu não preciso parecer dominar e eu não preciso gostar junto com ele disso daí. Mas eu me importo com ele e eu gosto dele. Então, quando ele me conta o que é importante pra ele, eu valorizo aquilo que ele tá me contando. Eu paro, eu quero escutar, eu quero entender o que ele tá falando. Quando ele me conta que ele descobriu uma peça que faz o carro funcionar de um outro jeito, eu quero entender. Então, peraí, então essa peça faz o carro fazer tal coisa. E antes você achava que isso não funcionaria e agora você descobriu que funciona. Ele diz exatamente. Pronto, eu tô compartilhando com ele aquele entusiasmo, porque aquilo é importante pra ele. Então, eu participo, de certa forma, disso. Ele chega em casa querendo me contar aquela descoberta que ele fez, um vídeo interessante que ele viu, ele quer me mostrar porque ele mostra uma coisa que ele já me contou antes. Então, eu não deixo de participar do mundo dele. Mas eu não preciso ir ao mundo dele e trabalhar com ele ou ir às corridas junto com ele. Eu não preciso, porque o mundo do automobilismo é dele. Mas ele pode compartilhar comigo sabendo que eu me interesso pelo interesse dele. Assim como eu sou psicóloga, eu gosto de assistir coisas que ele não gosta de assistir. Então são coisas que a gente não compartilha. Livros que eu gosto de ler, ele jamais leria porque não é o interesse dele. Mas aí eu digo pra ele, olha, eu tô lendo um livro que fala de tal coisa.
E aí eu vou contando pra ele, à medida em que eu vou avançando no livro, ou na série, ou no filme, eu vou contando pra ele aquilo que eu tô achando interessante. E ele pra ouvir, porque aquilo é importante pra mim. Se você perguntar pra ele se ele acha interessante, provavelmente ele vai dizer que não. Mas ele mostra interesse porque é interessante pra mim, então ele valoriza. E aí eu conto pra ele aquilo que eu vou descobrindo, aquilo que eu vou pensando, aquilo que aquele livro, aquele filme, aquela coisa me fez refletir. E eu compartilho com ele. E eu me sinto ouvida e ele se sente ouvido, porque nós dois conseguimos valorizar aquilo que é pro outro. Esse é um bom exemplo. Um outro exemplo é sua esposa te convidou pra ir num chá de fralda da melhor amiga dela de infância. Nem a amiga dela direito você conhece. O que que uma pessoa que não está interessada em mostrar que se importa faz? Eu não conheço essa amiga, ela é sua amiga, ela não é minha amiga. Eu vou chegar lá, não conheço ninguém, eu não vou. E às vezes a esposa fica até meio sem argumento, porque ela diz assim, mas não, é verdade, ele realmente não conhece ninguém. E um chá de fralda é um negócio chato, principalmente pro homem, né? Ele não sabe o que fazer, fica lá aquela coisa meio sem graça. Eu fiquei até sem argumento pra justificar pra ele porque que pra mim era importante que ele fosse. Só que eu fiquei chateada. E aí ela não consegue nem conversar com ele. Mas por que que a gente fica chateado? Porque, na verdade, eu queria que você estivesse lá me acompanhando. Eu sou importante pra você. Então você vai comigo, não é porque você gosta do chá de fralda ou gosta da minha amiga. Você vai no chá de fralda porque eu sou importante pra você. Então você dá importância pro outro quando você sabe que ainda assim uma coisa que não é interessante pra você, mas que o outro precisa de você naquela situação, você está junto. Então ele vai com você por isso, porque ele gosta de você, então ele se importa com aquilo que é importante. Se você disser pra ele assim, olha, de fato, realmente eu não me importo que você não vá, porque é um evento mais de mulher mesmo, meus amigos vão estar lá, a gente vai sentar numa mesa, conversar, então não preciso que você vá. Tá tudo bem, porque ali ela não tá precisando do seu apoio. Mas se ela diz, mas eu vou sozinha, eu queria que você fosse. E ele diz, não vou porque não é o meu pessoal, isso não é valorizar, isso não é dar importância pro que o outro se importa, entende? Então, se você se importa, escute aquilo que está sendo dito. Um outro exemplo é quando você está numa discussão, ou às vezes até não numa discussão, mas às vezes o seu parceiro te conta uma necessidade dele, um desconforto, que você não concorda com aquele desconforto. E aí você não dá importância para a queixa dele. Digamos que sua mulher diga, poxa, eu queria que você ficasse comigo mais presente, sabe? Eu queria que você assistisse alguma coisa comigo, ou que você sentasse comigo sem a televisão pra gente ter um momento mais íntimo. E aí às vezes vem o marido e diz, eu não acho isso importante, porque a gente tá junto o tempo inteiro. Ela me questionou uma coisa que eu não vejo dessa forma. E aí simplesmente o marido não dá importância pra queixa da esposa. E aí ele simplesmente não se cobra a atender aquilo porque ele não concorda e não vê importância nisso. Eu não acho que é importante eu ficar com ela vendo televisão ou jantar sem a televisão. Então eu ignoro. E aí a mulher se sente desvalorizada, não ouvida, não acolhida, porque aquela queixa não foi ouvida, né? Não foi escutada como uma necessidade real. Porque o que geralmente distancia o casal é quando você só dá ouvidos para aquilo que você concorda. Ah, então quer dizer que se eu não... Digamos que seu marido tenha dito para você que ele ficou meio enciumado de você ter feito tal coisa, você foi num lugar e ele ficou enciumado. E aí você pode dizer, eu não dou motivo dele se sentir inseguro, então eu não vou nem conversar sobre isso, porque isso é uma coisa dele, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem falo sobre isso porque é dele. E aí eu ignoro. Não, ele tá te falando uma queixa dele. Então, não é porque você não concorda ou porque você não acha importante, porque você sabe que na sua cabeça você não dá motivos, então você não vai ouvir, que você não deve falar sobre aquilo. Veja como é aquilo para a pessoa. Escute a pessoa, deixe ela compartilhar com você como ela se sente com algumas coisas. Dê importância para o que ela sente. E não só a importância para o que você também acha importante, ou para aquilo que você concorda. Porque senão o relacionamento entra num modo em que eu só escuto o que eu também escuto, o que eu também vejo, o que eu também percebo. E aí a desconexão tá aí, porque a gente às vezes não vê a mesma coisa. Então, sabe aquela história que a pessoa diz assim, Janda, não vai adiantar eu falar com ele, porque se eu falar com ele, ele não vai nem querer ouvir, porque ele não concorda. Pronto, tá aí. Então, porque ele não concorda, ele não vai nem se permitir ouvir. Ele não vai nem se permitir
saber como você está se sentindo, porque ele discorda. Não é sobre discordar, não existe necessidade errada. Às vezes a gente erra na forma de expressar a necessidade. E quando a gente não se sente ouvido, muitas vezes a gente mostra a nossa necessidade de um jeito totalmente desconfigurado. Às vezes é agressivo, a gente acusa o outro, a gente xinga porque a gente quer ser ouvido. Então, quando a gente não é ouvido com calma, às vezes a gente acaba gritando para ver se a gente consegue a atenção do outro. E às vezes a gente quer a atenção do outro, a gente nem grita, a gente faz coisas mais absurdas ainda para ver se essa atenção volta para si. Então, se você quer ter um relacionamento legal, valorize o que é importante para o seu parceiro. Valorize os sentimentos dele, valorize os interesses dele, valorize o que ele quer te contar. Ah, ele gosta de contar um assunto que eu acho super chato, mas é importante para ele, então escute aquele assunto. Então, mostra para o seu parceiro que você quer participar do mundo dele, que você valoriza o mundo dele. Uma coisa que as pessoas fazem muito é desqualificar aquilo que o outro gosta. Ai, gosta dessas novelas. Ai, ele gosta de uns ele gosta disso que eu acho idiota. Nossa, você dizer que o que o outro gosta é idiota, é bobo. Olha a desvalorização. Você não está desvalorizando a novela, você está desvalorizando a pessoa, porque ela gosta daquilo. Então isso acaba sendo deselegante, você mostrar para o outro que você vê no interesse dele algo bobo, algo totalmente, na sua visão, sem valor. A pessoa se sente ofendida. Então, deixe a pessoa gostar do que você acha sem valor. Você não precisa achar que aquilo tem valor. Mas você também não precisa desqualificar. O fulano gosta da novela, fulano gosta do filme e tal, e eu não gosto. É só aí que você precisa ficar. Você não precisa gostar de tudo. Mas tenha cuidado. Então, se você quer que o seu relacionamento dure, tenha cuidado, até na forma de você expressar uma incompatibilidade, tá? Então, dê importância pro seu parceiro. Todo mundo quer se sentir amado e visto. Uma relação em que você não se sente visto e nem ouvido, a gente fica ressentido e a gente costuma chamar atenção e brigar por coisas menores, tá? Coisas que a gente tem coragem de brigar, porque no final das contas o que a gente quer brigar mesmo é por uma coisa tão maior, mas que não vai ser ouvida, que a gente tem que brigar pelas coisas que dão. Pela louça, uma coisa que aconteceu no final de semana, mas na verdade o problema maior é aquele que o outro não quer nem escutar. Isso é uma pena, porque aí acaba acontecendo até uma separação, porque as pessoas não têm abertura para ouvirem as queixas do outro. Então, se você quer ser feliz, se disponibilize para o seu parceiro. Ofereça seu tempo e seu ouvido. Não tem nada mais valioso do que dar a sua atenção, tá bom? E se você tiver num relacionamento e quiser pensar sobre como você pode ter certeza de que essa pessoa é mesmo aquela que você procura, ou se você não tem um parceiro e tá ouvindo esse vídeo porque quando você tiver você quer valorizá-lo, eu vou deixar uma sugestão de leitura aqui para você. Será que estou com a pessoa certa para mim? É um e-book que eu tenho, vou deixar aqui na descrição, que acho que pode compartilhar, que pode agregar muito, pode contribuir muito para essa reflexão que a gente está fazendo hoje. Então, fico por aqui, manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir, manda para o seu parceiro, se você quiser me contar aqui como é que você se sente com isso que eu estou te dizendo, eu vou gostar muito de ouvir. Eu fico por aqui e até a próxima.